Eu me chamo Roberta e eu escolhi esse artigo para fazer o trabalho dessa disciplina, porque é um dos artigos que eu usei como modelo para fazer meu projeto de pesquisa com o professor Moisés, que é a avaliação de empresas no Brasil, uma análise da premissa risco Brasil. Bem, o problema de pesquisa desse artigo, ele aborda a premissa risco Brasil assumida para o cálculo de custo de capital próprio na avaliação das empresas brasileiras, reflete o risco do mercado brasileiro? Bem, o objetivo desse artigo é analisar a adequação da premissa risco Brasil no cálculo do custo capital próprio, que é o CAE, pelo modelo KPM, e, para isso, a autora assume a hipótese de que as premissas assumidas para o cálculo do risco Brasil refletem o risco do mercado brasileiro. Bem, os tópicos que são descritos no referencial teórico, eles abordam um pouco da linhagem referente sobre a construção, né, até a construção do KPM, que se inicia pelo CAE, até a utilização como ajuste do risco país. Bem, a equação básica do KPM é composta pelas seguintes variáveis. KE, que é a taxa de retorno exigida pelo capital próprio, é igual à taxa livre de risco, que é o RF, mais o beta, que é o índice de risco não diversificável. O beta, ele é composto pela diferença entre a taxa de retorno representativa do mercado e, mais uma vez, a taxa livre de risco. Bem, como definição da variável taxa livre de risco, a gente pode dizer que é uma taxa de retorno sobre investimento livre de risco, é uma das premissas do KPM. E, em certos casos, são adotados para mensuração dessa taxa livre os juros pagos pelos títulos de emissão pública, sendo que no Brasil eles consideram a Selic, que é a taxa de juros de negociação com títulos brasileiros. Só que a Selic tem um problema, porque ela apresenta uma significativa variação histórica, ou seja, ao mensurar uma empresa, o CAE, o capital, o preço capital de terceiro, o capital próprio dessa empresa num ano, talvez tenha uma variância significativa ao compararmos com outro ano. Então, deixa aí como um indexador um pouco estável. Bem, o beta é um coeficiente que é o resultado da divisão da covariância entre os retornos da carteira de mercado e os retornos de ativos de risco pela variância da carteira de mercado. O da Mondaran aborda que existem 3 formas para estimar esse beta, que é através dos dados históricos do preço de mercado para ativos específicos, a partir das características fundamentais de investimento e por meio de dados contábeis. O prêmio pelo risco de mercado, que é o RM, ele é obtido pela diferença entre o retorno esperado sobre a carteira de mercado e o retorno esperado pelos investimentos remunerados pela taxa livre de risco, que é o RF. O Asaf Neto, ele evidencia 2 formas para estimar esse prêmio pelo risco de mercado. A primeira considera o comportamento histórico das taxas dos ativos de risco em relação aos investimentos classificados como sem risco, e a segunda determina esse prêmio utilizando o mercado mais estável e de risco mínimo como referência. Bem, o modelo KPM em mercados emergentes, ele é considerado como não tão satisfeito, porque para a gente representar a realidade de uma empresa, ela pode ter várias influências externas, né? Então, a gente destaca que tem que existir uma premissa que torna esse valor gerado pelo CAE, né, um pouco mais não, né? Mais real conforme as atividades da empresa. Então, nisso a gente entra na definição do risco Brasil, que está contido dentro do CAE, que faz parte da equação do KPM, sendo que ele pode ser definido como risco não sistemático, que está associado às características de um mercado em particular, neste caso, o mercado brasileiro. Então, se a gente voltar ali na equação do CAE, a gente verifica que é o RF mais o beta, que é a diferença do RF menos o RM, e dentro dessa equação, a gente faz um ajuste do risco Brasil, que é para que, em mercados emergentes, nós tenhamos um resultado mais condizente com a realidade da empresa. Bem, para a metodologia dessa pesquisa, foi inicialmente utilizada a análise qualitativa dos laudos de avaliação emitidos com finalidade de ofertas públicas de ação, as OPAs, no período de 2017 a 2012, com a finalidade de identificar a prática dos avaliadores em relação ao cálculo do CAE, assumindo a pesquisa Risco Brasil. Foram realizadas análises de estatística descritiva, correlação e regressão linear. Os testes foram realizados para as premissas de retorno de mercado, MBA+, mais Brasil, né, taxas livres de risco, e títulos de tesouro norte-americano de 10 a 30 anos. Bem, os resultados apontaram para a não rejeição da hipótese inicial de que a premissa adotada reflete o risco de mercado brasileiro, indicando a credibilidade da premissa Risco Brasil, como ajuste do cálculo do capital próprio, né? Como forma de refletir melhor a realidade da empresa, sendo que a análise qualitativa foi constatado que o KPM continua sendo o modelo mais usado na avaliação do custo de capital próprio, o que confirma pesquisas anteriores, inclusive essa pesquisa anterior é do próprio professor Moisés, que assegurou que é o modelo mais utilizado na avaliação desse custo. Outros índices que foram considerados através das análises que a gente explicou antes na metodologia, e, portanto,
a hipótese da pesquisa não é rejeitada, porque considera as premissas assumidas por cálculo do Brasil, reflete de fato o risco do mercado brasileiro. Então, com isso, a gente consegue comprovar que é indispensável que a gente use o risco país como ajuste dentro da equação do CAE, que está contido dentro do KPM, para que a gente consiga demonstrar a maior realidade das empresas em sua ação, o que influencia totalmente aí uma tomada de decisão quando a gente fala de precificação de empresas. É isso, obrigada. Desculpa por ser um pouquinho mais rápido, mas é pouco tempo para apresentar.